postulados que eu disse para vocês. Mecânica é quando o corpo está em quê? A mecânica diz que as leis da mecânica são as mesmas para referenciais iniciais. O que é referencial inicial? É o corpo que está em repouso e o corpo que está em movimento retilíneo uniforme, quer dizer, mesma velocidade. Mas o que a teoria da relatividade restrita veio dizer? Restrita significa, está aqui o R aqui, TRR, teoria da relatividade restrita. Ela vai falar dos mesmos referenciais iniciais, repouso e movimento uniforme, mas ela vai abranger para toda a física. Diz, o que o primeiro postulado diz? Que as leis da física são as mesmas para os corpos que estão parados e os corpos que estão com a mesma velocidade, ou seja, repouso e movimento retilíneo uniforme, que são os referenciais iniciais. E o segundo postulado diz que para que permaneça absoluta a velocidade da luz, por isso que é representado pelo C, o Czinho significa constante. A velocidade da luz é constante ou absoluta para qualquer referencial inicial. Tá bom, gente? É mais ou menos... Isso é a teoria da relatividade restrita, gente. Acabou. Aí vem a consequência, aí que vem aqueles calculinhos que a gente fez na revisão. Para te calcular o tempo de viagem no tempo, para te calcular o comprimento que essa nave vai comprimir quando você olha para fora e vê aquela nave pequenininha. Quando você vê a massa aumentando em relação ao referencial, é como se a massa aumentasse, para que a luz permanecesse no seu absolutismo, entendeu? Para que freasse aquele corpo, vamos dizer assim. Bom, gente, então tudo isso acontece. Ocorre essa dilatação temporal, ocorre a redução do comprimento e o aumento da massa. Aí acabou a teoria da relatividade restrita. Vem só os cálculos para você achar o tempo, o espaço e a massa para esses corpos com grande velocidade. Basicamente é isso daí. Bom, vou ler aqui algumas questões. Dilatação temporal e contração do espaço. Está falando de qual teoria? Essa vocês conseguem. Essa dá para vocês responderem, gente. Bora participar. Dilatação temporal. Teoria da relatividade restrita? Restrita. Dilatação temporal, contração do espaço, aumento da massa. Isso é dito em teoria da relatividade restrita. Muito fácil. Isso é uma questão de vestibular. Entendeu? Porque é um assunto fácil, não é difícil. Tá. E eu queria que o senhor me explicasse como assim é a contração do espaço. Tem que tentar te imaginar num filme de ficção, entendeu? Porque isso não faz parte do nosso cotidiano. Como é que a gente fica imaginando? Como é que, do nada, as coisas começam a diminuir, né? Como assim as coisas começam a diminuir? Entendeu? Foi isso que Einstein preveu muito antes das pessoas vivenciarem isso. É por isso que ele era dito um gênio. Até hoje, que, vamos dizer, já estamos no futuro dele, ainda não conseguimos ver essas coisas. Só os cientistas que vêm, que estão ali no laboratório, estão vendo. O que os cientistas perceberam com corpos que ficam muito rápidos? É isso que acontece, é isso que essa teoria diz. Se você está num trem, você está andando nele, você olha para as coisas que estão do mesmo tamanho, porque aquele trem não está com grande velocidade. Mas se você entrar numa nave, e essa nave estiver muito rápida, você olhar pela janela, você vai olhar as coisas todas diminuídas, todas reduzidas, todas contraídas. Por que você olha assim? Porque é isso que acontece para que a velocidade da luz permaneça absoluta. É mais ou menos assim. É necessário para você mexer num, as outras grandezas vão ser alteradas. É por isso que, quando você vê nos filmes falando muito de espaço-tempo, é isso. O espaço-tempo para corpos de grande velocidade, eles vão ficar completamente relativos. É isso que vai acontecer. É a minha, eu acho que perguntou, né? É isso que vai acontecer. Quando você está em um foguete, em uma nave, um carro com grande velocidade, você olha para o lado, as coisas começam a diminuir. É isso que essa teoria percebeu. Foi isso que foi verificado e já foi comprovado isso em laboratório que acontece isso. Entendeu? Acontece essas coisas. Então, à medida que vai aumentando a velocidade, eu vou vendo de forma diferente Isso, menores. os objetos que tem lá dentro. Isso, quanto mais rápido você for, mais ele vai diminuindo. Para te ter uma ideia, se tu entra num buraco negro, o que vai acontecer? A tendência é diminuir, entendeu? E dizem que no buraco negro você fica ou do comprimento de um macarrão, ou a tendência é você sumir, entendeu? É ficar com... Eu tenho uma teoria.
A velocidade da luz, a massa dela é desprezível e o comprimento das partículas também, porque elas andam muito rápidas, entendeu? Talvez se elas fossem mais lentas, o comportamento dela seria diferente. Eu tenho essa teoria. A luz, ela tem esse formato, massa desprezível, vive viajando no futuro. A luz é assim, vive viajando no futuro. A massa dela some, comprimento também. Eu imagino que seja devido à sua grande velocidade. Repara que a grande velocidade altera a massa, tempo e espaço. Entendeu? É difícil de acreditar? É, mas é isso que acontece. Entendeu? Eu posso certificar que se você utilizar uma tecnologia, é uma questão de prova, daqui a pouquinho eu vou ler. Se você utilizar uma tecnologia e você desprezar, eu não acredito nessa teoria doida, isso aqui é coisa do demônio. Eu não acredito nessa teoria. Tu vai fazer pessoas morrerem. Por quê? Porque tu vai fazer o cálculo do GPS errado, porque tu vai desprezar a viagem no tempo, tu vai desprezar o comprimento do espaço, tu vai desprezar as coisas que acontecem. E aí você despreza esse cálculo e as pessoas vão entrar em endereço errado, vão entrar em morro, morrer. O GPS vai te dar um monte de informações errado, vai te dizer que onde tem mais coronavírus é no lugar, quando tu vê nem tem coronavírus naquele lugar. Vai te dar a coordenada toda errado. Isso é um dos exemplos em que se usa a viagem no tempo. O computador quântico, que as informações viajam no tempo, gente, se você desprezar, não vai existir computador quântico. Como é que as informações vão chegar instantaneamente de um lugar para o outro se você não considerar a física moderna? Entendeu? Você consegue... Eu quero só que você consiga entender que é isso que acontece. Quando você está em grande velocidade, você olha para o lado, o comprimento das coisas diminui e o tempo dilata. Você começa a ver o tempo passar rápido pra caramba. Você entendeu agora? Deu para... Eu não quero que tu aceite, mas eu quero que tu entenda para te fazer a prova. Não aceitar, não vou ser engenheiro, eu vou ficar sem acreditar o resto da vida. Eu não vou matar ninguém, não tenho obrigação de aceitar. Aí não aceita, tá bom? Mas você conseguiu entender? Eu preciso muito que vocês entendam. Vou perguntar para vocês e vocês vão me respondendo, tá bom? Primeiro postulado, o que que diz? Vamos respondendo aí quem conseguiu aprender, tá bom? Primeiro postulado, o que que diz? Que as leis da física são as mesmas para quê? Para os referenciais iniciais. Quais são os referenciais iniciais? São os corpos que estão em repouso e em movimento uniforme, certo? Essas leis que a gente vai estudar vai ser válida para quê? Para toda a física. Quais são as físicas que você tem? Eletromagnetismo, eletricidade, ondas, termologia, são os assuntos da física. Então, as leis da física, quais são as leis? Essas teorias que a gente vai estudar, as leis da mecânica, as leis da física, elas não vão modificar os corpos que estão parados e os corpos que estão em movimento uniforme. Como assim? Você está parado aí, não está? Aí eu vou estudar você, vou estudar física em você. Se tivesse movimento uniforme. É o mesmo estudo. As leis da física são as mesmas para referenciais iniciais. Agora eu pergunto, está entendido o primeiro postulado? Sim ou não? Sim. Sim, o primeiro postulado está entendido? É só isso o primeiro postulado. Para toda a física, você repousa em movimento uniforme. Segundo postulado, diz que a velocidade da luz ela é o quê? Quero que você responda. A velocidade da luz ela é o quê? Ela é absoluta. Ela é absoluta. Ela vai ser a mesma para qualquer referencial. Ela é absoluta. Ela é constante. Esse é o segundo postulado. Ponto. Acabou os dois postulados. Tá entendido os dois postulados? Professor, você pode repetir só mais uma vez para eu anotar? Que eu estava prestando atenção e não estava anotando. Tá bom. O primeiro postulado diz que as leis da física são as mesmas Já. para referenciais inerciais. As leis Já. da física são as mesmas para referenciais inerciais. O segundo postulado da teoria da relatividade restrita diz que a velocidade da luz... Esses dois postulados são da teoria da relatividade restrita. Isso. Teoria da relatividade restrita. São só esses dois. Velocidade da luz. A velocidade da luz é absoluta em relação a qualquer referencial. Ou seja, é a velocidade limite, entendeu? É a velocidade limite. A velocidade da luz é absoluta para qualquer
referencial. Pode perguntar. A teoria restrita, ela é só esses dois postulados ou ela tem outra coisa a mais, assim? É Não, só isso mesmo? a continuação dela é a teoria da relatividade geral. É que já fala já não é mais referencial inicial. Já envolve aceleração, movimento variado. É aí que vai entrar os buracos negros, entendeu? Porque envolve a aceleração da gravidade. Curvatura do espaço-tempo. Isso aí é a teoria da relatividade geral. Essa é a restrita. Só esses dois postulados. Tá? Aí tem as fórmulas, que é aquelas que a gente viu, né? Com o fator de Lorentz, né? Para te calcular a redução do comprimento, o aumento do tempo, o aumento da massa. Entendeu? Uhum. Anotaram o segundo postulado? Sim. Além que elas têm capacidade de responder essas perguntas. Bem simples, coisas que eu falei. Você entrou na nave. Você entrou na nave. Você foi para o espaço. Certo? Em grande velocidade. Quando você olha para dentro, o relógio de todo mundo está passando igual? Sim ou não? Sim. Lá dentro. Sim. Sim, tá tudo Sim. ok. Ninguém está sentindo nada. Igual a... Gente, o planeta Terra, a gente não sente essas coisas acontecendo. Mas o planeta Terra, ele está em grande velocidade em torno de um buraco negro, considerando o buraco negro no centro do universo, no centro de tudo. No centro de tudo. Ou seja, se estamos girando em torno de um buraco negro, estamos em grande velocidade. Não estamos só em torno do Sol, não. Estamos em grande velocidade. Possivelmente, os efeitos para a gente em relação a outros planetas sejam bem diferentes, entendeu? Só que para a gente que está aqui, vamos dizer, vamos voltar para a nave. Bora voltar para a nave. Para nós que estamos dentro da nave, não sentimos o efeito da relatividade. Tá bom? Por isso que você não entende. Porque você não sente o efeito da relatividade. Você é acostumado a olhar para o relógio. Ah, quanto tempo falta para o bolo sair? Ah, no meu aqui está faltando 30 minutos. Ah, então falta 30 minutos no meu também. A gente está acostumado para isso. Aí você olhar para sua amiga e diz, ah, qual é o seu comprimento? Ah, eu tenho 1,5 m. Deixa eu ver então se é verdade o que tu está falando. Eu vou te medir. É mesmo, tu tem 1,5 m. E você olhar para a balança da pessoa, olhar a massa, deixa eu ver quanto é que tu... Vamos ver se tu engordou um pouquinho. É, tu tinha 30, agora tá com 32 quilogramas, né? Tá ficando já gordinha, 32 quilogramas. Mas vai ser igual para todo mundo. O que vai modificar é a velocidade. Você entendeu esse princípio da normalidade do nosso cotidiano, em que a massa, o tempo e o comprimento não mudam, é constante, é absoluta, e a velocidade é relativa? Você entendeu esse contexto? Sim ou não? Você entendeu? Você está ali, comprimento, espaço, massa não muda, o que muda é a velocidade em relação a vocês. Se aproximar, fica rápido, se afastar, se fugir, fica lento. Você entendeu esse princípio? Do que muda e o que não muda? Sim ou não, gente? Eu preciso da resposta de vocês. Professor, eu não entendi essa parte. Tá, ótimo. Vamos lá. Vou explicar de uma outra forma. Estamos eu e você caminhando pela Marambaia. Estamos ali caminhando. Eu pergunto para você, vocês quanto tempo tem de caminhada? 30 minutos. E você olhou e disse, é mesmo, 30 minutos. O tempo é diferente para vocês? O tempo vai passar diferente um em relação ao outro? Sim ou não? Não, vai ser igual. Vai ser igual. Beleza. Esse é o nosso cotidiano que a gente está acostumado a ver. Você começa a andar, aí você olha para ele, aí diz assim, olha, pela minha altura, tu tens 1,5 m. Quanto é que tu tem? 1,5 m. Um em relação ao outro, o comprimento da pessoa vai mudar? Sim ou não? Vai mudar? Não. Não vai mudar. O comprimento, então acabamos de ver que o comprimento e o tempo são absolutos, eles não mudam em relação a referenciais. Um em relação ao outro, não muda. Aí você vai olhar para a massa dele, vai olhar, ele tá na balança, você e ele vai ver o mesmo peso, 60 kg. Correto? Beleza aí? Uhum. Só que aí, você está caminhando, eu estou caminhando com você, mas eu estou indo em direção ao meu carro. E esse meu carro, ele viaja a grande velocidade. E você fica lá, é lá o seu destino. Você fica lá, eu vou, porque eu vou me embora para minha casa, no meu carro que viaja a grande velocidade.
Esse meu carro viaja. Isso só é válido para grande velocidade. Por isso que você não entende. Aí você vai, eu vou entrar nesse carro de grande velocidade. Quando eu passar, eu vou e eu volto, eu dou o retorno e eu volto. Quando eu volto muito rápido. Vum! Quando eu olho para você, já que eu estou com grande velocidade, velocidades comparadas não com a do som, com a da luz. Com a da luz. Quando você olha. Bora, quer ver como tu entendeste? Como é que tu vai olhar aquela pessoa lá? Grande ou pequena ou do mesmo tamanho? Pequena. Pequena, tá vendo? Entendeste? Tu vê ela pequena. É isso que a teoria diz. Tu vê pequena. Agora, se você me perguntar, professor, por que que diminui a ação que muda? Tenta acreditar que é algo que vem na tua mente. Pronto. Que é algo que você percebe, é a tua percepção. Como é que ela vai estar? Aquela pessoa vai estar? Ela vai estar pequenininha. Pequena. Só que aí tu começa a passar muitas vezes pela Avenida Dalva. É a que vem na minha cabeça. Avenida Dalva. Aí eu começo a ir e voltar. Vum, 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 vum. Eu sempre tô olhando você pequenininho lá. Vum, 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 vum. Quando eu paro, o que aconteceu? Aquela pessoa, bora ver se você entende a percepção. Quando eu paro o carro, eu digo assim, quando eu olho para você, você está no mesmo lugar, só que se passaram, bora ver se tu entendeste, agora é a questão do tempo. O cara que ficou, o tempo dilatou ou o tempo vai continuar sendo o mesmo? Eu passei ali, ó. Eu tô correndo aqui, ó. O cara Tô que ficou correndo. parado dilatou. Pra mim, Dilatou. eu fui, É normal, para o cara que foi o tempo dilatou. pra mim, passou Cara, 30 segundos, certo? 30 segundos. Certo. Mas eu olhei pro meu referencial, eu estou vendo o meu referencial como? Dilatado? Dilatado. O tempo dilatou. Professor, eu não acredito que isso aconteça. Pois é isso que acontece quando se trabalha com esse tipo de tecnologia. Ainda dizem que ainda o ser humano ainda não fez isso. Somente partículas e corpos muito pequenos que foi feito esse tipo de viagem. Mas isso acontece 24 horas do nosso dia. Para quem está viajando, não sente o tempo dilatar. Só vai sentir se você olhar o referencial fora. Por isso que o nome é teoria da relatividade. O que é relatividade? O que é para mim é diferente para você. É relativo. É daí que vem essas frases de Albert Einstein, do tempo, que o tempo é relativo. Ó, é 11h15. É 11h15. Tu acha que se tu não estivesse fazendo nada, o tempo seria igual para você? Não é uma sensação diferente? Não. A pessoa que não faz nada, o tempo não passa devagar pra caramba? Sim. É o mesmo caso daquela pessoa que ficou ali esperando sem fazer nada, sem viajar. O tempo para aquela pessoa, em relação a você, porque para ela tá normal, entendeu? Para ela tá normal. Mas quando você olha pro referencial daquele que viajou, se caraca, para ti passou 30 segundos? Para mim passou 3 anos. Como assim? Para ti passa 30 segundos e para mim passa 3 anos. O tempo é diferente em relação ao referencial. O comprimento é diferente em relação ao referencial. Quando você coloca um desses referenciais em grande velocidade. Então, eu vou te provar que tu entendeste. Vou voltar pro carro. Vou dar mais uma voltinha nele, hein? Vou dar mais 30 segundos de voltinha. Fum, 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 fum. Eu olho para lá e eu vejo aquela pessoa como? Aquela pessoa tá como? Grande ou pequena? Pequena. Pequena. Eu vejo aqui no meu computador de bordo a massa dessa pessoa de forma extraordinária. Eu percebi que a massa dela, o quê? O que aconteceu com a massa dela? Aumentou. Mas a pessoa vai sentir. Aumentar mais, então ela vai ficar mais gorda? Mas a pessoa vai sentir isso? Não. Não. Só quem tá ali viajando que vai ver essa onda acontecendo, entendeu? Acontece isso só para quem tá ali dentro, observando. É isso que acontece. Tu entendeste? Tá Tu eu entendeste? entendi que quem engorda é a pessoa que tá dentro. Não. A pessoa que tá dentro vai ver a que tá fora. Ela só vai ver todo o fuzuê. É o efeito que acontece, é o que tá dentro, é que vê o que acontece lá fora. Então quem fica pequeno é o de fora, não é o de dentro. A observação quem faz é tudo que tá lá dentro viajando. Entendeu? Vai estar observando o que tá lá fora.
Eu pensei que quem observava era quem estava fora. Não. Quem está fora, imagina que nós estamos fora. E alguém está nos observando. Esse alguém que vai ver o efeito relativístico sobre nós. Tu entendeste? Entendi. Agora, se Professor, nós e quando a estivéssemos gente... em grandes velocidades... Mas aí ele não vai sentir o tempo passar, né? Oi? Ele não vai sentir o tempo passar, quem vai sentir é a gente. Isso. Só vai ficar surpreendente quando a gente compara, entendeu? Ninguém sente nada. Quem está lá dentro Entendi. não vai sentir nada. Talvez até que se tu entrar no buraco negro, tu não sinta nada. O efeito que só vai entendi. sentir pro cara que está lá fora. E quando tu comparar, que tu vai perceber a diferença das duas coisas. Quem assistiu aquele filme Interestelar consegue entender melhor. A pessoa ela foi lá para o espaço, e ali no espaço que ele estava em busca de uma nova Terra, porque a nossa Terra estava num caos, né, devido ao efeito estufa e o coronavírus. É brincadeira, não tinha coronavírus na época. Então tinha acabado a Terra. Tinha acabado. E aí eles foram em busca de um novo planeta para habitar. E para isso eles tinham que passar por um buraco de minhoca para poder ir. Aí eles foram. Buraco de minhoca são dois buracos negros, né? Para quem não sabe. É a junção de dois buracos negros. Aí quando ele chegou ali, ele começou a ficar em órbita do buraco negro. Aí o efeito relativismo vai começar a acontecer. Aí o que aconteceu? Ele tinha que entrar e descer no planeta, e esse planeta estava em torno de um buraco negro. Se ele estava em torno de um buraco negro, esse planeta estava muito rápido. Aí o que o cara da nave fez? Ele pegou assim, não, eu vou ficar te esperando aqui fora. Vou ficar te esperando aqui fora. Enquanto que o cara lá dentro, disse, não, beleza, deixa que eu vou pro planeta que está em torno do buraco negro, que era o principal, eu esqueci o nome dele. Do ator. Do ator não, do personagem. E ali, o cara ficou ali esperando ele voltar. Pensa numa espera do cara que ficou ali. O cara que ficou ali ficou velho, esperando ele voltar. O cara ficou velho. Ou seja, o cara que não viajou. Mas o cara que não viajou, imagina o cara que não viajou, ele ficou ali naquela nave sozinho, sem fazer nada, esperando o cara. Enquanto que o cara que foi pro planeta, passaram algumas horas, parece. Não sei se foi horas ou se foi... Acho que foi horas que passaram ali. Ficou ali, ele ficou... A gravidade era muito alta desse planeta, porque era um planeta muito grande. E ele ficou ali, mas não era isso que dava o efeito da relatividade. Era porque o planeta ficava girando muito rápido em torno do buraco negro. O que aconteceu? Quando o cara do Interestelar olhava para o seu amigo, vamos dizer, ele ia olhar o seu amigo grande ou pequeno? Pequeno. Ele vai olhar pequeno. Ele tinha um robô. Ele perguntasse pro robô que estava do lado, qual é a massa do fulano? Aí ele ia falar, é tanto. Caramba, a massa ia aumentar ou diminuir do cara que estava lá fora? Aumentar. A massa ia aumentar, olhando o cara que está aqui no planeta e olhar o efeito relativístico lá fora. E, gente, pro cara que ficou ali no planeta, passou algumas horas. Quando ele volta pro planeta, aí que ele tem a noção da relatividade. E ele, como era físico, ele já sabia que isso ia acontecer. Todo mundo já sabia daquela nave, que todos eram astronautas, sabia que ia acontecer o efeito da relatividade. Quando ele voltou, aonde é que o tempo ia dilatar? O tempo ia dilatar pro cara que No cara que ficou... tá na Terra. No cara que tá na Terra. O cara que ficou na nave, ele ficou esperando na nave, ele não ficou na Terra, ele ficou lá no espaço, na nave, esperando o cara voltar do planeta, entendeu? Ele foi só fazer uma missão rápida lá no planeta. Mas quando ele voltou, o Mas cara então foi o estava cara que velho. ficou na nave. Entendeu? O cara que ficou na velho. nave. Entendeu como é que é o esquema? É isso que é o Entendi. efeito. Você entendeu? Você tinha entendido já. Você já tinha entendido. Só não tinha aceitado. Porque isso só acontece, filme é mentira. Entendeu? Mas é isso que acontece quando você utiliza esse tipo de tecnologia, você tem que utilizar esses princípios. E quem sabe no futuro que os carros e que as naves, os aviões, os trens viajarem nessa proporção de velocidade, isso vai ser mais fácil para explicar para as pessoas, porque fazem parte do cotidiano. Eu digo porque foi por isso que eu não entendi o que o professor falava. Porque eu não aceitava, não é que eu não entendia, eu não aceitava. Olha aí. Vê se está certo. As leis da física são as mesmas para observadores em qualquer sistema de referencial inicial. É verdadeiro ou falso isso? Verdadeiro. Verdadeiro. Entendeu? As leis da física são as mesmas para observadores em qualquer sistema, tá certo isso? De referenciais não iniciais. Você acha isso? As leis da física são mesmo para referenciais não iniciais? Tá certo? Não. Não, né? Olha aí aqui. A velocidade da luz, ela tem o mesmo valor independente do movimento da fonte? A velocidade da luz tem o mesmo valor independente do movimento da fonte? Você acha que está certo isso? Sim.
Verdadeiro. Tema de referência? Verdadeiro. Verdadeiro. Qual é esse postulado? É o segundo. É o segundo. São sempre são iguais. Esta é a reflexão. Na reflexão, o raio incidido está no mesmo plano que o raio refletido. Eletromagnético, uma partícula, outra partícula, a outra partícula, a luz, a luz, a luz, a luz.